Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí, imensamente o convite da organização, né, do evento, né, aí para o segundo simpósio Arquitetura, Cidade e Território, né, me apresentar, né, sou o professor Eric Melo, do curso de Arquitetura e Urbanismo do campus de Barra do Bugres da Unemate, né. Eu sempre trabalhei, né, com as questões, né, desde que eu me formei arquiteto, com as questões voltadas ao planejamento urbano, né, e principalmente, né, na questão da mobilidade urbana, até quando esse termo nem era muito utilizado, né, desde a minha graduação. E a gente sempre falava naquela questão que vem da questão de trabalhar a questão do transporte, né, transporte, né, de uma maneira geral, público, enfim. E a gente tem que ver que a mobilidade ela é muito mais que a questão de transporte, do transporte, né, que é no deslocamento por algum meio, né, seja ele um transporte público, um transporte individual, ele é muito mais, né? A gente parte, né, dentro dos conceitos da mobilidade, né? A mobilidade ela vai abarcar desde o momento que você levanta da sua cama, né, até chegar ao seu destino, né, às suas atividades cotidianas. Bom, então como eu vim trabalhando, né, com mobilidade desde a graduação, né, quando eu nem entendia muito bem o que era, mas me interessou bastante, eu vim me aprofundando. Primeiramente, eu trabalhei, né, com a mobilidade, sempre com transporte público, né, me interessando, né, pelas questões, né, dessa origem, demanda, né, origem e destino, né, das viagens, e depois fui vendo, observando o quanto é sofrível se dá, né, esse deslocamento. E aí eu fui me interessando. No mestrado, trabalhei com né, com os corredores do BRT, foi aí que surgiu, né, que não nem chamava ainda BRT, e eu comecei a, a pesquisar mais a fundo sobre, né, o transporte, a questão de como se dá, né, essa dinâmica, né, da mobilidade através do transporte público, né, e no que estava surgindo, que eram esses corredores de transporte, né? Primeiramente, o que se observa, né, é uma preocupação, né, dentro desse modelo nosso de cidade, né, capitalista do tempo, né, o tempo, né, sempre uma questão que precisa ser otimizado. Então, as viagens sempre pensadas na questão né, da origem e destino, mas não como ela se dá, e sim na otimização desse tempo. Bom, isso é um ponto, né? Então, no mestrado eu não me atentei não me atentei a essa questão exatamente, mas percebi que como era feito. Na verdade, eu analisei o impacto dos corredores de transporte no entorno. Quando eu fui para o doutorado recentemente, né? Eu falo recentemente porque é, a tese ainda está bem fresca, né? Inclusive, eu estou tirando pontos dela agora, né? Tirando, né, algumas questões que são importantes debater. E aí, eu vendo desse ponto que a mobilidade, né, ela não é só uma questão de análise, de otimizar, né, o tempo para se chegar no destino, e sim ela é atravessada por várias outras questões, como quais são as suas vulnerabilidades, uma pessoa idosa, a mulher, né, como é o tema dessa palestra, né, a mobilidade e gênero com viés interseccional, né, e aí eu vou explicar também o que é esse viés interseccional, né? Bom, só para a gente estar dando uma aquecida aqui inicial, tá? Para mostrar o quanto dentro o recorte, dentro da mobilidade, dentro da questão do gênero, e essa mobilidade que generificada, ela também tem outros atravessamentos, né? E no caso aqui, a questão da raça, classe e renda, que é essa interseccionalidade que eu vou falar mais adiante. Bom, oi, desculpa aqui, fiquei errado aqui.
Então, primeiramente, a gente tem que entender o conceito, né, que se dá da mobilidade urbana. Como eu falei lá no início da minha fala, a mobilidade ela não pode ser confundida com transporte público, né? Com transporte, de uma maneira geral. Transporte é uma coisa, né? E a mobilidade ela abarca o transporte, né? Ela inclui o transporte, mas ela é muito mais do que isso, como eu falei, é todo né, todo o seu movimento que se dá, né? Então, a mobilidade urbana, né, a gente costuma chamar de mobilidade urbana cotidiana em nossa cidade, que é essa mobilidade do dia a dia, né, de você sair para fazer suas atividades, né, para ir trabalhar, para ir para a escola, universidade, etc. Né? E a gente vai ver que não é só isso também, né? Que as pessoas não, não é só essa questão de ter que ir trabalhar e fazer isso a fazer. Há outras mobilidades que são que fazem parte dessa nossa rotina cotidiana dentro da nossa cidade. Então, primeiramente, então, ela não é algo homogêneo, né? Como eu falei aqui, e sem vazio, e, não, e de vazios de significados, né? Ela tem muitos significados que partem, né? Uma série de fatores e processos que estão ao mesmo tempo tanto ligado, né? Essa questão dessa base estrutural, como eu falei, da forma como nossas cidades cresceram, né? A cidade do capitalista, a cidade do trabalho, do movimento, né? Da pressa, né? Isso impacta as nossas vidas, né? E, ao mesmo tempo, né, esse cotidiano vivido das pessoas. As pessoas ela passam um tempo dentro desse transporte, na qual esse não é um momento que não deixa de fazer parte da vida das pessoas. Né? Então, ali acontecem várias coisas, aliás. Né? Então, sendo assim, então, ela não é apenas um deslocamento físico, e sim implica, né, como o Creswell, né, relata, né, as experiências do movimento, que é socialmente produzido, espacializado e vivenciado de distintas maneiras. Né? Dessa forma, né, eu delimitei o tema e a problemática, né, nas diferenças estruturais, nos padrões de mobilidade entre homens e mulheres, ao analisar as mobilidades sob a perspectiva de gênero e viés interseccional, a partir do sistema de transporte BRT Rio. Então, eu peguei, né, a que me incomodava, né, era um tema que me tocava muito desde que eu comecei a estudar transporte, depois mobilidade urbana, né, e fui me aprofundando e observando, né, que essas mobilidades, né, eram muito precárias e que afetava de diferentes formas, né, as pessoas, principalmente as mulheres. Isso me tocou, né, já na minha pesquisa de doutorado, quando eu, né, resolvi fazer essa pesquisa, eu comecei a olhar para as periferias, né? Para as periferias das nossas cidades, né? Essa questão que onde a maioria da população mora, principalmente, né? Como, né, os dados do IBGE e do ITDP, né? Que é o Instituto de Transporte e Desenvolvimento, né? Que mostra que a realidade, né, mostra que as periferias, né, das nossas cidades, principalmente, ela é composta por uma maioria de mulheres trabalhadoras, né, negras, né, que engloba aí pardos e pretos, né, sendo a sua maioria, não que não tenha digamos, nessa dinâmica, mulheres brancas, mas que elas se encaixam nesse perfil dessa maioria de mulheres negras, né? São mulheres negras trabalhadoras que saem de suas casas muito cedo e retornam para casa muito tarde. Então, elas passam boa parte da sua vida, né, trabalhando fora dos seus lares e no deslocamento. Né? Como o formato, né, como a gente fala na questão, como nossas cidades cresceram, né, se ampliaram, né, com periferias distantes, né, devido à questão do valor do solo agregado aí, essa aonde se dá para morar, né, o custo, né, já que são pessoas muitas vezes, né, que não tiveram oportunidades da vida, e eu faço toda essa análise também no caso na minha tese de doutorado, né, que não vai dar aqui para
trazer tudo, mas tentar, digamos, colocar esse tema aqui né, no simpósio, e para que, né, vocês possam, né, poder ter um contato, ou as pessoas que já têm, que se interessam pelo assunto, né? Então, eu trago aqui. Então, essa delimitação, eu marquei essas questões, né, de trabalhar essas diferenças estruturais dos padrões de mobilidade entre homens e mulheres. E peguei como recorte, né, com outro recorte, né, o recorte físico, a cidade do Rio de Janeiro, que é a minha cidade de origem, né, apesar de eu estar aqui morando no Mato Grosso, mas pensei, principalmente quando, a partir, aí tem uma questão, a partir de quando os BRTs começaram a ser uma questão para resolver o problema dos transportes de alta capacidade, querendo, inclusive, substituir transportes de alta capacidade, que realmente se inclui como assim, eu digo assim porque a gente costuma chamar transporte de alta capacidade, são o ferroviário, trens e metrôs, porque o BRT, apesar de quererem colocar como um custo mais acessível, né, ele não substitui, ele é menor, a capacidade dele é menor, então ele poderia ser um transporte de média capacidade, que se resolve muito bem em cidades de porte médio, como o caso do Cuiabá, né, que está aí com o projeto de colocar o BRT, mas que deve tomar cuidado, principalmente quando eu faço essa análise, né, que a mobilidade ela deve ser generificada, né, trabalhar com viés interseccional ainda dentro dessa mobilidade generificada. A gente mostra que não basta só implantar esse corredor de transporte lá, como estão querendo, né, fazer, sem pensar no impacto que ele causa em diferentes, digamos, alcances de pessoas, né? Por isso, pensar a mobilidade urbana é necessário sair talvez dessa visão que a gente veio muito ainda da questão da engenharia de transporte, olhar de outra forma para o território, né? Por onde estamos fazendo esse traçado e o que ele vai impactar, né? De que forma ele vai conectar essas pessoas de forma adequada. Então, quando eu peguei esse recorte no caso do Rio de Janeiro, foi principalmente que me chamou a atenção foi quando ele veio como um grande legado das Olimpíadas, dos grandes eventos esportivos que o Rio de Janeiro, né, teve na última década aí, né? Isso já faz, né, mais, né? Nós estamos aí em 2024 e, se não me engano, o BRT foi implantado para a Copa de 2014. Ele começou, né? Essa implantação em 2000 que no caso eu analiso na minha tese, que é o corredor Transcarioca, né? Que não vem ao caso, eu não vou detalhar aqui numa palestra então, que a gente tem que ser mais sucinto, eu vou apenas delimitar, né, o tema, mostrando esses impactos, através até porque eu faço uma pesquisa qualitativa, na qual eu trabalho a análise dessas mobilidades de usuários do BRT. Então, eu faço uma entrevista, quase que não chega a ser uma etnografia, mas tem essa pegada. Eu começo no campo, né? Depois de toda uma histórico, né? Eu vou ao campo e entrevisto essas usuárias, acompanhando elas nos seus trajetos, tá? Então, estava comentando, né, que eu fiz essa delimitação e falei dessa interseccionalidade, né, que justamente o que interessava na pesquisa era justamente analisar as questões, né, de pessoas que estavam atravessadas por essas questões de gênero, raça e classe, né? Então, o conceito, só para como, né, apontar aqui, o conceito de interseccionalidade dentro das teorias feministas foi usado pela primeira vez pela jurista e professora negra norte-americana Kimberly Crenshaw, né? E aí, depois disso, por quê? E aí, por que eu estou falando, né,
eu citei aqui primeiro a questão feminista, né? Porque quando eu comecei a pesquisar as questões para poder responder à minha pesquisa, eu vi que trabalhar a questão da mobilidade e gênero através de um viés, né, interseccional, trabalhar a teoria feminista e, mais ainda, a teoria feminista, feminista, como é que eu vou dizer, do feminismo negro, como é acostumado chamar, das teóricas negras, tanto as americanas, né, onde surge, né, digamos, esse movimento, né, trabalha com Collins, com Bell Hooks, né, e entre outras, até trazendo para as nossas teóricas negras, feministas negras brasileiras, né, como a Conceição Evaristo, né, não posso deixar de citar a Angela Davis, inclusive, que tem uma coleção bastante interessante, que, então, essa foi a base, né, que eu precisava para poder analisar as minhas, digamos, as minhas entrevistadas, as minhas colaboradoras, que eu costumei chamar, né? E aí, assim, então, a gente precisava entender, só através dessa intercruzando esses dados, né, no caso a interseccionalidade, que a gente conseguiria trazer, avançar nessa pesquisa, né? Então, a mobilidade, né, é importante destacar que esse conceito de mobilidade consiste basicamente em uma ação realizada no tempo e espaço específicos considerada exclusiva do ser humano, tá? Cuidado sempre quando a gente faz essa conceituação, né, para não parar somente nessa questão de tempo, né, mas que espaços específicos, mas que eles estão carregados de significados. Esses espaços são territorializados, eles precisam ser analisados de quem é o usuário que está ali e de que forma ele se desloca. Não basta somente abrir, eu volto a frisar, né, abrir esse corredor otimizando o tempo, uma linha de metrô ou uma linha que vai resolver o problema. Não é só isso, entendeu? Tem que saber se ela atende às necessidades desse usuário. Assim, né, essa mobilidade faz parte do cotidiano dos seres humanos, estando presente em todos os contextos, como eu falei, né, na qual esse se inclui. Essa ação que é primitiva e irrevogável possibilita a circulação dos indivíduos através de fluxos, formando assim a sua vida e constituindo suas experiências. Traz fluxos, né, transcorre questões como comunicação e movimento de indivíduos, bens e ideias, e como o turismo e a migração, constituindo-se em diferentes escalas e hierarquias que permite a conexão da sociedade. Esse é também um outro ponto importante, né, que eu trouxe na minha pesquisa, que também foi, assim como eu tive a necessidade de buscar referências lá nas teóricas do feminismo negro, né, para poder responder, né, a análise que eu ia fazer com, é, essas usuárias, né, do transporte, para também compreender por que a mobilidade urbana não pode ser analisada somente de um olhar para a otimização do tempo, eu fui buscar também nas teorias da sociologia, né, que até a gente chama esse movimento como o giro das mobilidades, né? O giro, novos paradigmas da mobilidade urbana, é quando a ciência social, né, a gente sai daquela coisa, né, voltada da engenharia de transporte, e as ciências sociais, ela passa a ter esse olhar, entendeu? Então, a gente chama esse momento, na virada do milênio, né, através lá do Hurry, né, do John Hurry, né, um sociólogo britânico, que começou esse movimento, né? E aí vários seguidores, né? Várias pessoas começaram a ter esse olhar que a mobilidade urbana ela é muito mais do que um deslocamento. Ela interfere e impacta, né? De uma forma geral, na vida cotidiana das pessoas. Então era necessário entender que a mobilidade ela pode se tratar de várias formas, como diz aí, né? A mobilidade migratória, a mobilidade cotidiana dentro de uma cidade, né? No caso, essa mobilidade que a gente está discutindo aqui,
os transportes, né, que levam, você, no caso aqui específico, né, estou falando do transporte público, né, que te leva para casa e de volta, e outras atividades ao longo do seu dia. Mas para entender que essas questões também estão envolvidas com a questão de gênero, né, a resposta que me dá é através desse embasamento teórico. Então, eu tenho aí 2 pontos que eu falei aí: o embasamento teórico né, do feminismo negro, e o embasamento teórico lá, que eu busco lá na sociologia, através do paradigma das novas mobilidades, ou giro das mobilidades, que a ciência social traz e passa a analisar, né? Bom, então, diante desses 3 eixos estruturantes, né, eu trabalhei, né, a mobilidade e gênero, sobre esse viés interseccional, a mobilidade urbana em si, né, trabalhando já na pesquisa de campo o BRT, né, analisando a cidade do Rio de Janeiro como recorte, e logo depois, né, para finalizar, eu faço a imersão nas experiências de mobilidade de mulheres usuárias do BRT. Aqui, no caso, eu trago só alguns casos, né, alguns exemplos, para a gente poder compreender essa pesquisa, né? Bom, então, primeiramente, ao entender a mobilidade de forma generificada, a gente vai entender, vai partir de questões de como se dá, né, as diferenças. Aí a gente já consegue ver as precariedades, a diferença, como todos nós sabemos, né, entre o homem e a mulher dentro de uma sociedade patriarcal, né? Essas questões, né? Como aqui diz, por exemplo, como a fonte aqui de Pio, né, que é a distribuição das mulheres dentro do quadro pessoal das 500 maiores empresas do Brasil. Isso é uma análise em 2016, né, mostrando que 55,9% das aprendizes são do sexo feminino, estagiárias, entre estagiários, 58,9% são mulheres, trainees, né? A partir dos trainees de mulheres, começam a perder espaço, totalizando 42%. Então, você vai aí, né? Na gerência, o número cai para 31%, e na supervisão para 38%. Quadro funcional, apenas 35%. Quadro executivo, cargo já vai para 13%, ocupa 13,6%. Conselho administrativo, 11%. Então, você aí já vê as desigualdades na estrutura, né? Só para exemplificar, antes da gente poder entrar na questão, de fato, da mobilidade. Esse é um quadro, eu acho super interessante, para mostrar o quanto essas diferenças, né? E aí, quando você parte, principalmente, você vai analisar, estou falando de mulheres que chegam até, inclusive, né, no poder executivo, que chegam em cargos altos, mas quando você vai à grande massa trabalhadora, ela vai estar lá, né, principalmente as mulheres, elas que predominam, né, pelo menos nas grandes cidades, como no caso do Rio de Janeiro, elas que predominam nas periferias, e que mais se deslocam nesse transporte precário, né? Opa, passei aqui demais. Aqui. Então, para o primeiro passo, para a gente poder compreender, né, através dessas questão dessa desigualdade de gênero na mobilidade urbana, né? Então eu falei assim, as mulheres, então, elas são a maioria, mas esse modelo de transporte urbano que nós temos, né, que otimiza o tempo e sai, né, da periferia para o centro, né, levando a massa trabalhadora, né, para o seu trabalho, né, tá, que, né, moram na periferia, né, e dormem, vão dormir na periferia, que a gente costuma chamar de cidades dormitórios, né, muitas dessas cidades, porque a concentração do emprego está na área central. Esse deslocamento cotidiano aí, né, principalmente quando no transporte público, né, seja trem, metrô ou o próprio BRT, né, e esses ônibus, né, geralmente com duplicados, né, que são biarticulados, que a gente costuma chamar, eles vão em corredores, né? E é interessante, se você faz uma análise de como ele funciona, então ele tem expressos, horários com maior demanda, maior número de carros, principalmente quando a demanda é paga por passageiro, quando deveria ser paga por quilômetro, né? Isso é uma outra questão também, que na gestão de como é pago, isso também
principalmente quando esse transporte público que é licitado e repassado à iniciativa privada, a iniciativa privada ela quer o lucro, né? Por mais, então, acho que tem algum subsídio, né? Aí é uma outra questão que a gente tem que falar também, que o transporte público né, deve-se subsídio, mas isso é um tema para uma outra palestra, mas isso impacta. Então, na maior parte dos horários do dia, esses ônibus, né, seja o BRT ou qualquer outro tipo de transporte, eles ficam mais reduzidos, então, com horários mais distantes um do outro, né, de passagem. E o que isso afeta? Quando a gente olha para esse quadro aqui, que a desigualdade, dentro dessa desigualdade de gênero, dentro de uma sociedade patriarcal, eu não quero aqui também me colocar nenhum juízo de valor. Eu coloco, né, que a nossa sociedade ela ainda é predominantemente patriarcal, né? Isso vem lá, né, da nossa estrutura histórica aí levantada, né, lá para trás, desde o colonialismo, né, e tudo isso tem a ver, né, até a forma como a cidade também, né, que eu estava comentando, como a cidade ela se expandiu, né, para a periferia e que pessoas, acho que e que raça foi morar lá, o gênero, isso tem a ver também com a nossa estrutura, né, que trazemos do colonialismo, né? Então, a gente não resolveu essas questões. Então, quando as pessoas saem, né, da sociedade escravocrata e tudo, essas pessoas, né, que têm uma abolição e não têm emprego. Então, quando a gente vai buscar o porquê que a gente tem essa diferença, né? Então, porque a população negra ela é mais pobre, por que ela mora na periferia, né? A grande maioria, não estou dizendo todo, eu falei. Ao cuidado com a fala é apenas se referindo o que é a maioria e o que o processo, né, histórico, estrutural, representou. E isso impacta no que nós vemos na realidade hoje. Então, nem dentro dessa desigualdade de gênero interseccionada, né, por a questão de classe e renda, são as mulheres, né, as mulheres negras, consideradas aí pardas e pretas, né? São a maioria, segundo dados do IBGE. Então, quando você observa aqui, você vê, né, a mobilidade, né, masculina, você vê ali o bonequinho do homem, ele sai de casa e geralmente vai para o trabalho. E assim ele faz cotidianamente, vai casa, trabalho, casa. Quando você vê a mobilidade da mulher, né, principalmente a mulher, seja ela do lar ou a trabalhadora principalmente, essa em si, então, tem um impacto maior, porque ela precisa cumprir dupla função, ou tripla função, né, que seria cuidar de casa, do lar, ir para o seu trabalho, para a sua jornada de trabalho, e ainda ter outras questões, levar ao médico, fazer outras questões, né, que acaba cabendo a ela, né? Não que não existam outras, né, digamos, o homem que ajude a mulher, que leve ao médico, mas, na grande maioria, a proporção ainda é essa, né? O predomínio é as mulheres acabam exercendo esse papel. Então, o que isso acarreta? Que essa mobilidade masculina, né, de casa a trabalho, e assim como o transporte público ele é direcionado no planejamento do transporte, né? Vamos melhorar a implantação do corredor de transporte, né? Da avenida lá da Prainha, em Cuiabá, né? Que você está falando com a maioria, né? Ou do transporte do Rio de Janeiro, que foi o caso que eu vou analisar depois, né? Ele não está adequado, né? Ele acaba não estando adequado, principalmente quando a gente faz essa pergunta para quem utiliza, e é isso que a minha pesquisa foi trabalhar, né? Eu não peguei, né, toda a teoria, analisei, mas o que eu queria saber era da população. Era essa pesquisa direto ali a partir de quem percorre esse percurso, quem, né, faz esse trajeto cotidiano. Então, você vê aqui, ó, nessa figura, já ajuda muito a compreender o quanto é cruzada essa... Oh, desculpa, passei aqui. Eu estou sem mouse aqui. Aí, ó, né? Opa. Bom, então, você vê quanto que essa mobilidade ela é diferente. Por isso, a gente pensou em trabalhar, né, essa análise, porque você vê claramente o quanto que o impacto é diferente. Bom, aqui eu tenho algumas
questões que eu tirei da minha pesquisa, né? Alguns autores que referenciam muito, né? Eu me aproximei muito quando eu estava no doutorado do pessoal que trabalha o MUBIT, né? Que um grupo de pesquisa da Universidade do Chile, no qual Paola Hiron, né, que trabalha, inclusive, na Universidade do Chile, na Faculdade de Arquitetura, né, professora da Faculdade de Arquitetura, pesquisadora, e que fez sua tese, inclusive, trabalhando com as questões das questões teóricas do paradigma das novas mobilidades na sociologia, né, de Hurry, né, ela fala né, que em função dos diferentes papéis socioeconômicos desempenhados por homens e mulheres e suas responsabilidades distintas, o padrão de uso, acesso e necessidade de transporte são diferentes. De um modo geral, as mulheres tendem a se deslocar para além do trajeto trabalho-casa, como vimos naquela figura, realizando outras atividades que lhes são designadas, como o cuidado com os filhos, que a gente costuma chamar de mobilidade do cuidado. E a mobilidade do cuidado é quando a mulher tem que desempenhar esse papel, além da sua própria mobilidade, cuidar da mobilidade dos filhos, de levar à escola, ou de uma pessoa idosa dentro de casa. Então, tudo aquilo que se refere ao cuidado, né? E, assim, sua movimentação nas cidades se dá de forma poligonal, né? Como vimos na figura, tendo múltiplos destinos e diferenciando-se também no que diz respeito aos motivos. Contudo, na maior parte dos sistemas de transporte urbano, essa diferença não é considerada. Foi como o caso que eu me referi às implantações do sistema de transporte que conhecemos, o ônibus que vai, né, origem e destino. Ele tá mais preocupado em sair de um ponto A e chegar ao ponto B da forma mais rápida, né? Seja, não vou dizer que isso não é benéfico, né? A população chegar mais rápido, mas não se pode se basear só nisso, né? Como a explicação que nós vimos aqui, a exemplificação aí, né? Então, Nani também concorda, né, Nani Tial, concorda com o que fora relatado anteriormente, salientando que não existe mobilidade neutra. É outro ponto. Então, não existe mobilidade neutra, né? Porque homens e mulheres têm necessidades, experiências, usos e percepções diferentes dos meios de transporte e das instalações. Enquanto para homens a mobilidade geralmente consiste na possibilidade de viajar para o trabalho, para as mulheres a mobilidade inclui viagens para o trabalho e também viagens para várias atividades, incluindo o cuidado da família, a análise dos padrões de viagem de mulheres a análise de viagem por mulheres é, portanto, mais complexa do que a dos homens. Então, isso acho que ficou bem claro, né? Entender como, né, você já percebe, e aí a gente para pensar, como é uma coisa que atravessa o nosso cotidiano, a gente não precisa só eu estar aqui explicando, eu acho que já leva a vocês a refletirem, né, o que está aí fora, no mundo fora, né, fora aí, quando você entra no transporte, você pega, tem inclusive um carro privado, né, até mesmo as diferentes. Né? Eu estou aqui especificamente trabalhando com mulheres da periferia, mulheres negras e pretas e pardas, né? Esse grupo, mas a gente também pode, dependendo mesmo as mulheres com melhor condição de vida, né? Que tenha seu automóvel, que more num bairro melhor, ela não deixa de ter também uma mobilidade diferente da do homem, né? Porque ela também exerce um papel, só que de maneira talvez um pouco mais confortável, mais branda, mas não deixa de ter essa jornada a mais, né? Essa forma de deslocar. Né? Bom, então, aqui também tem um levantamento, né, de número de postos de trabalho, eu acho né, mostrando que ocupados por indivíduos de sexo masculino, no ano de 2013 era de 28 mil, né, 28 milhões, desculpa, e por indivíduos do sexo feminino de 20 milhões. Passados 4 anos, em 2017, os números variaram para 25 milhões de postos de trabalho para o sexo masculino e 20 milhões para mulheres, né, sem considerar o fato da redução total do número total de empregos. Verifica-se que a diferença entre 2013 era de 7 milhões, passa a ser de 5 milhões no ano de 2017, mostrando assim que há uma perspectiva positiva sobre a redução da desigualdade, porém a mesma ainda existe. Eu coloquei assim mais para considerar, porque parece que eu estou sempre tocando num ponto muito negativo, né? Não há que a sociedade não caminha a passos lentos para uma melhoria, né? Contra as desigualdades, né? Mais especificamente aqui na minha pesquisa
que trabalha com a realidade periférica, a gente tem um quadro bem mais agravante e que essa desigualdade ela ainda está muito distante de se, né, igualar. Aqui, talvez, na pesquisa, aqui, você tenha pesquisa englobando de uma forma geral, né? E não um grupo específico, né? Bom, a partir dessas análises que foram feitas, né, através desses conceitos, tanto para poder falar sobre a mobilidade de gênero, né, é, partindo e entender essa mobilidade de gênero nas periferias da cidade, com um grupo específico de mulheres, né, negras, eu tive que partir para me dar resposta das teóricas do feminismo negro e entender essas diferentes mobilidades que se dá no espaço urbano através do giro da mobilidade, né, o paradigma das mobilidades, né, quando a sociologia ela vem a analisar a mobilidade urbana. Tá? Então, aí é lá do grupo lá do Hurry e seus, né, adeptos. Né? Bom, e aí, para poder fazer as pesquisas, eu precisei entender também um pouco da mobilidade e segregação urbana na cidade do Rio de Janeiro. O que é muito claro também aí é essa composição que se dá nas nossas cidades. Isso cabe no Rio de Janeiro, cabe em Cuiabá, em outras cidades, né? São Paulo, grandes cidades, principalmente em cidades que têm essa configuração, né? Metropolitana, né? Então, no caso do Rio de Janeiro, né, você pode ver pelo IDH que as áreas mais nobres, conhecidas, né, como famosas, Ipanema, Copacabana, centro da cidade, são essas áreas mais escuras. Talvez aqui no slide não dê para ver bem sobre a IDH, mas o IDH mais alto, né, até bairros como Leblon, que chegam a ter IDH de Dinamarca, né? Mas, mesmo que a gente tenha pulverizado aqui algumas comunidades, a grande maioria da população ela mora na periferia distante. E essa periferia distante que e o planejamento de transporte coloca somente esses corredores de ônibus como solução, né? Para, né? O tempo caiu, né? Mas nesse período da minha pesquisa, que foi bem no período entre a pandemia e o seu fim, né, houve também um processo também político, né, um desgaste muito grande de uma gestão ruim da prefeitura do Rio de Janeiro, que também, além do transporte, né, talvez na pesquisa a gente vai ter os dados, saber se ele era adequado ou não, havia também um sucateamento desse BRT. Então, a minha pesquisa ela acaba tendo né, um direcionamento ainda mais digamos, mais dramático, porque eu pego bem o problema, o momento em que esse BRT está totalmente sucateado. O sistema de transporte no Rio de Janeiro, desses corredores, estão muito sucateados, principalmente esse corredor que eu analiso, que é o maior corredor, era o maior, né, porque agora inaugurou o Transbrasil, esse corredor Transcarioca, que eu estou me referindo, né, não coloquei. Depois a gente vai ver o mapa ali dos corredores. Esse corredor que conecta essa área nobre, ele sai da Barra da Tijuca, né? Eu não sei como marcar aqui, eu não tenho. Aqui, ó. Não sei, cursor, eu não estou conseguindo marcar aqui. Aqui. Essa área aqui, né? Aqui é a área nobre, essa área mais escura, como eu falei, o centro, a zona sul carioca. Essa área aqui da Barra da Tijuca, que conecta com o metrô, que é um transporte mais confortável, apesar do metrô também ir para a área periférica aqui também, mas a zona norte, ele não engloba grande parte aqui, mas aqui a área de estudo, que eu falo, ele sai, conecta daqui, vai para essa área aqui que a gente chama de zona oeste profunda, né? Essa zona oeste profunda de DH mais baixo é onde a maioria da população historicamente, né, e atualmente moram, né? Então, essas mulheres trabalhadoras foram as colaboradoras da minha pesquisa, eu estive aqui numa determinada região e acompanhei elas do seu trajeto daqui, né, dessa área da onde elas trabalham, praticamente só vão realmente dormir, e configura aqui como, né, um bairro dormitório, digamos assim, e elas trabalham aqui na região da Barra da Tijuca, especificamente, a maioria, nenhuma delas saíam desse contexto, devido até pela questão de que eu analisei esse corredor. Bom, então você percebe bem
essa diferença de IDH aí, né, onde transporte, onde essas linhas de transporte mais precárias, aqui na área central você tem todo tipo de equipamento, o metrô, né, e tudo muito próximo, né, só que aqui o solo é caro, então onde elas moram e o emprego tá aqui, não posso esquecer de falar, então elas têm a necessidade desse deslocamento. Bom, esse aqui, em cima daquele mapa, né, transpondo, aqui é aquele mapa também, você vê a ponta aqui né, da Zona Sul, metrô, e essa linha azul e verde aqui, e amarelo, né, destacando, o que estão mais destacados no mapa as linhas do BRT. No caso, eu estudei, né, a análise que eu fiz foi desse BRT em azul, que é o Transcarioca, o Transoeste, que sai da Zona Sul do Rio de Janeiro, sai da Zona Oeste também, da Barra da Tijuca, mas vai até a Zona Oeste profunda aqui, que é a região né, dos bairros mais populares, né, essa região periférica. E esse BRT, na época, estava bastante sucateado. Eu falo isso porque hoje a frota foi renovada no atual prefeito. Teria que se fazer talvez uma nova pesquisa, né, em campo, para saber se ele melhorou. Talvez uma intenção futura aí de fazer. Bom, diante dessas análises, né, desses recortes, né, que eu fiz, né, então, né, desde da análise da mobilidade em si, né, dos conceitos e trazendo os conceitos do feminismo negro, analisando a questão e intercruzando, aí fazendo cruzamento, o que dá na mobilidade, no giro das mobilidades, a gente pode fazer esse conceito estudando que a mobilidade da mulher é diferente, vendo essas análises. Eu, como metodologia, utilizei através até da Paula Riron, né, dessa que eu comentei, da Universidade do Chile, que ela chama uma técnica de sombreamento, que é acompanhar essas usuárias. Né? Eu fiz a entrevista, ouvi, mas durante o trajeto delas eu só acompanhei para ver o trajeto. Então, aqui nós temos as colaboradoras, que não vai dar, algumas colaboradoras da pesquisa, né, todas mulheres, entre 20 a 40 acho que 40, 50 e poucos, até a idade delas aqui, nem eu estou conseguindo enxergar direito aqui na tela. 50 e poucos anos. Dentre elas, a maioria diaristas, né, que não tem um emprego formal, até depois que é uma questão também que a partir do momento que tem, né, que é aprovado, né, a lei das domésticas, né, há uma queda muito grande da carteira assinada. Então, nos depoimentos dela, ela sempre comenta que as patroas usam do diarista até 2, 3 dias na semana para não configurar o emprego com carteira assinada. Ou trabalha na casa da filha, isso a classe média brasileira usando algumas artimanhas, que isso impacta a vida, né, dessas pessoas que não têm, por exemplo, vale transporte, né, apesar de muitas diaristas colocam o valor da passagem no dia de trabalho, mas a patroa só quer pagar uma passagem de ida e volta, e não as complementações que elas precisam fazer. Porque, geralmente, esses transportes estruturantes, né, como BRT, metrô, ele não vai porta a porta. Então, quando você chega lá na ponta, você precisa chegar num terminal e se deslocar com um ônibus, digamos, que chamado de alimentador, né, na estrutura de transporte, o alimentador, ou vai a pé, muitas delas andam a pé, para poder chegar até o seu trajeto final. Bom, então, eu tinha aqui também universitária, estudante, né, cabeleireira, então, bom, todas elas com perfil, né, desse perfil de mulheres trabalhadoras, né, que se deslocam, né. Bom, então, na análise das discussões, né, eu tenho algumas, dentro das entrevistas que foram sendo feitas, eu vou trazendo alguns relatos. Eu faço a análise, né, faço toda a análise, mas trago os relatos delas. São alguns relatos que eu trouxe. Se eu pudesse, claro, não andaria de BRT, mas não tenho outra alternativa, já que o meio é o meio mais barato para se chegar ao trabalho. Não me sinto segura e, infelizmente, somos desrespeitadas dentro e fora do transporte, seja na fila para esperar ou dentro de ônibus. Esses nomes aqui também são fictícios, né? Eu não
me comprometi a isso, né? Mais alguns relatos. Daqui de outra, que desde que sofri um acidente no terminal Alvorada, lá no, né, o terminal principal lá da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que caí entre um vão do BRT e a plataforma, e por sorte o ônibus não se movimentou. E as pessoas começaram a gritar que eu fui socorrida por outros passageiros e tive que sair em ambulância. Isso aqui eu estou transcrevendo da forma como elas relataram, não mudei nada, entendeu? Então, pode ter alguma falta de concordância aqui. Eu não tive mais coragem, depois de ser recuperada, de voltar a andar de BRT. Por enquanto, estamos conseguindo nos organizar e dividir os custos de combustíveis que vem aumentando muito, né? Esse é um relato, né, de pessoas que estão buscando outras formas para não, algumas que conseguem, né, ou dividindo, carona, né, e elas vão se juntando aí. Para ter uma ideia, quando a porta abre, homens que vêm lá de trás têm uma fila. Que tem, atrás tem uma fila, né? Uma fila, mas eles não respeitam. Você é a primeira da fila, o meu coração dispara. E eu entro em estado de pânico, porque abriu a porta, a maioria dos homens saem de lá de trás, são homens grandes, e saem de atropelando. Aí eu tenho que sair da frente com medo que eles me atropelem e me quebrar toda. Eu já vi mulheres caírem, quebrarem a perna, levarem soco na cara, isso dentro do BRT. Então a gente fica apavorada. Entrou para dentro do BRT, é alguém esbarrando na gente. Marisa 2022, outro nome fictício aí, né? Bom, esses relatos, né, como eu falei, a minha imersão em experiência, foram relatos que eu, né, delas, né, relatando a casa delas, após eu seguir todo o trajeto com elas, né, ver as dificuldades, né, a registros, né, fotográficos, então, e aí eu fui vendo, isso foi trazendo à tona tudo aquilo que a gente falou lá no início, de que a mobilidade ela não é igual, né? Porque os homens, por exemplo, eles vão para o dia a dia, a diferença de corpos também, né? Apesar assim, que além deles irem, a maioria irem para casa, trabalho, casa, sem ter outros atravessamentos, eles também têm um outro porte e que se coloca dentro desse ônibus, né? Desse transporte. E aí, que foi mais relatado por casos de assédio sexual, casos são casos de violência, né, contra a mulher, um transporte estressante, de chegar cansada, porque o ônibus não atende, né? Primeiro, nessas que tem o dia a dia de trabalho, que vai amanhã à noite, mas muitas vezes elas têm que não ir ao emprego, como eu tenho outros relatos, que elas faltam trabalho para levar o filho ao médico, ou um problema que tem um filho na escola, ou uma mãe que ficou doente, a mãe da, né, a senhora, a avó, né, a avó, as pessoas de idade, né? Então, todos esses relatos só vêm a contribuir para mostrar claramente o quanto que essa mobilidade não é adequada. Não basta trocar um sistema de transporte público para otimizar, né, o tempo de chegada e saída de um ponto A a um ponto B. Essas questões elas são muito mais demonstram que nessas situações, né, que há uma vulnerabilidade estrutural, né, de gênero, né, interseccionada à raça e classe, né, que são a maioria que mora na periferia, né, são essas pessoas que tiveram menos oportunidades, são mais vulneráveis, né, é um caso pensar. A importância de generificar essa mobilidade para entender que essa mobilidade ela é diferente, ela necessita de outras soluções, né, aumentar o transporte, ter o transporte porta a porta, né, aquela coisa que a gente fala, tem algumas cidades que tem o ponto de ônibus que não para fora do ponto de determinado horário, né, a falta de iluminação, a melhoria desse transporte lá na ponta, né, dessa colocação, para que as mulheres tenham acesso e chegar em casa com segurança, né? Assim, que o BRT, da maneira como foi implantado, é um modal inadequado, principalmente agravado pela situação em que se estava. Hoje melhorou, mas eu não tenho essa resposta no momento, né? Então, o que eu queria passar aqui era um pouco disso, eu acho que não sei se estou me alongando quase próximo do tempo limite, né? Mas espero ter contribuído aí, né, passando um pouco de informação de uma pesquisa, né, que considero bastante relevante, tem sido, né, algo importante para o planejamento urbano, né? Algumas principais consultas de bibliografia, lógico que eu tenho uma infinidade, uma bem maior, né, digamos aí,
correspondência bibliográfica, e mais alguma coisa, está às ordens aí através do meu e-mail, né, e gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigado.